14. Desculpa, 12. João, capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Essa fala aqui, irmãos, indica que Jesus já tinha falado, agora ele está falando novamente sobre este assunto, ok? Tá? Falou Jesus-lhe outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queira Deus abençoar a sua palavra em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus aplica essa palavra no nosso coração, traz graça, revelação, que possamos compreender melhor, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém e amém. Está conosco também Dona Ives, seja bem-vinda, Dona Ives. Quem mais está nos visitando aí? Tem mais alguém? Não? Sejam todos bem-vindos. Podemos nos assentar? Eu sou. Grave essa palavra, queridos, essa afirmação de Jesus Cristo, dizendo: eu sou. Enquanto nós estávamos nos preparando para aqui, louvando a Deus, o Senhor me fez lembrar, e eu acredito na cooperação do Espírito Santo naquilo que vamos ministrar. O Espírito Santo me levou lá atrás, até Moisés, preste atenção, até Moisés. Deus era conhecido como o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés entra numa conversa franca com Deus, e nós devemos isso agora a Moisés, sabe, irmãos? Olha o que a intimidade não faz. Moisés quis ir além, ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele chega e pergunta para Deus: Deus, mas qual é o teu nome? O Senhor me envia a um lugar de gente estranha, o Senhor me envia a uma missão difícil, e quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Quem me enviou? E pela primeira vez, Deus diz a Moisés: eu sou, me enviou a vós. Sabe, quando alguém tem um relacionamento de intimidade profunda com Deus, ele começa a ter as revelações de quem de fato é Deus. Seria muito cômodo continuar crendo no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Mas ele quer ir além disso, Samuel, ele quer ser o seu Deus. Muitas pessoas só andam de carona, vivem da história dos outros. Eu quero, na verdade, estimular você, motivar você a ter a sua própria experiência com Deus. E sabe, queridos, quando nós chegamos em Êxodo capítulo 3, verso 14, o Senhor diz a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. E Jesus, no Novo Testamento, se apresenta como grande eu sou. Sabe, queridos, ele se revela, se apresenta ao mundo dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a revelação. A ressurreição. E no texto que nós lemos hoje, de João 8,14, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Queridos, pesa sobre nós, quando ouvimos essa palavra. Pesa sobre mim, pesa sobre você a responsabilidade
de permitir que essa luz dissipe toda a escuridão que nos habita. Sabe, toda a escuridão que habita na própria vida. É isso que Jesus estava dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, quando você entende isso, e quando você recebe esta luz dentro de você, preste atenção nisso, você começa a refletir esta luz também aos outros. É responsabilidade nossa refletir a luz de Cristo para o mundo. Ou seja, quando a escuridão que habita o homem é dissipada por essa luz, ele começa a refletir a luz que agora recebe da parte de Deus. É por isso, queridos, você talvez não tenha essa percepção, mas o mundo tem um olhar diferenciado para você. O mundo sabe quem você é, por quem você habita a luz de Deus, a luz de Cristo Jesus. Então você começa a refletir essa luz. Queridos, assim como a lua, outros astros, não têm luz própria, nós também não temos. Sabe, queridos, eles não têm, eles brilham, ou eles refletem a luz do sol. Nós também não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Sabe, quando alguém olha para você e ele vê a luz de Cristo em você. Então nós temos, queridos, que refletir essa luz o tempo todo. Agora, é importante, queridos, ressaltar que no contexto desse texto, isso aqui é uma coisa bem legal para você. Eu acho que vai despertar você no contexto, deste texto. Nós encontramos lá no início do capítulo a festa dos tabernáculos. Se você voltar lá atrás, você vai ver a festa do tabernáculo. E no fim da festa dos tabernáculos acontecia um espetáculo interessante. Uma variedade de candelabros eram acesos no pátio do templo. Sabe, muitos candelabros eram colocados e acesos. E acontecia também que os rabinos, eles dançavam em volta desses candelabros. Havia uma festa, era o encerramento da festa. Então muitos candelabros acesos e os rabinos dançando ali em volta. Então tanto os candelabros quanto a dança criava ali um espetáculo para aqueles que participavam daquela festa. O que eu estou querendo dizer? É que esse momento era um momento aguardado. Havia uma expectativa no coração das pessoas para esse momento em que os candelabros eram acesos. Esse momento de celebração dos mestres, das autoridades eclesiásticas. Então Jesus aproveita exatamente esta oportunidade, irmãos, para revelar ao mundo a verdadeira luz, ou a fonte da verdadeira luz. E sabe, queridos, enquanto que a luz dos candelabros judaicos conseguiam iluminar apenas o átrio do tabernáculo, era o máximo que ela conseguia iluminar, era ali nas proximidades, e pelo agrupamento dos candelabros, conseguiu iluminar ali o átrio daquele lugar. Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz do tabernáculo. Eu não sou a luz do átrio. Eu não sou a luz de um lugar restrito. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, dentro dessa declaração de Jesus, eu quero destacar aqui 3 grandes aprendizados. Existem tantos, queridos. Quando a gente lê um texto, e nós como pregadores, às vezes nós enxergamos tantas coisas, mas nós temos que ter o cuidado de pegar
aquilo que vai ser possível passar, né? Aquilo que você vai conseguir absorver, porque depois os outros detalhezinhos você, se tiver interesse, vai pesquisar e você vai encontrar. Sabe, o grande aprendizado, o primeiro grande aprendizado que eu vejo aqui, queridos, diz respeito ao caráter da luz. Grave isso, caráter da luz, ou seja, ela brilha, ela dissipa a escuridão. Pode estar tudo escuro aqui, quando tocamos o interruptor, a luz dissipa a escuridão. Alguém disse que não existe trevas, não existe escuridão, na verdade existe a ausência de Deus, a ausência desta luz de Deus nos corações. Quando a gente fala, por exemplo, do inferno, quando a gente fala deste lugar escuro e tenebroso, nós estamos falando de um lugar da ausência, da presença do Deus Todo-Poderoso. Então é fácil saber se você anda na escuridão ou se você anda na luz. A percepção, Deus colocou em cada um de nós, e nós temos esta percepção. Queridos, você não precisa estudar sobre a luz para saber o que é luz. Você não precisa gastar tempo com uma criança dizendo o que é luz, explicando o que é luz. Luz é luz. Sabe, queridos, isso é muito óbvio. Ela simplesmente brilha e você sabe que aquilo é luz. É óbvio que ela é. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele diz que Jesus era o resplendor da glória de Deus. O resplendor da glória de Deus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, porque Deus disse, das trevas brilhará a luz. E quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus Cristo vem para iluminar os corações. Quando eu digo que Ele vem para iluminar os corações, eu estou dizendo que Ele vem para dissipar as trevas que habitam o coração do homem. A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, a ausência da luz. A ausência da luz, e você vai acompanhando comigo, você vai entender melhor isso. Quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus Cristo, mas real mesmo. Quando uma pessoa tem um encontro com Cristo e reconhece este Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, queridos, quando ele olha para esse Jesus e para os seus ensinamentos, quando ele começa a caminhar, ele vai chegar à mesma conclusão que o centurião romano chegou lá em Mateus 27, 54. A mesma conclusão. O centurião, ele estava ali, sabe, no momento da crucificação de Jesus Cristo, e diz que quando ele olha e vê os terremotos, e ele vê todos aqueles acontecimentos, diz assim, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Era um centurião romano, nós não estamos falando de um discípulo de Jesus, mas o mundo sabe quem é Deus, o mundo sabe quem é Jesus Cristo. A própria presença de Jesus Cristo revela quem Ele é, queridos. As palavras proferidas pelo governador Pilatos revela que quando pronuncia aquelas palavras, ele já sabia. Tu és o Cristo? Ele diz, tu dizes. Tu dizes. Sabe, queridos, quando nós acompanhamos a vida de Jesus, nós começamos a aprender tantas coisas maravilhosas a respeito do reino, a respeito da eternidade,
a respeito da presença gloriosa do Senhor. E eles bradam: este verdadeiramente era filho de Deus. Será que a igreja pode fazer coro com o centurião romano? Não é com os apóstolos, com o centurião romano. Jesus verdadeiramente é filho de Deus. A luz do mundo. A luz do mundo. Queridos, quando há luz num ambiente, isso é fato, as trevas se dissipam. Você não precisa dizer para as trevas ir embora. Você não precisa gastar tempo dizendo: olha, não quero escuridão neste lugar. Você não precisa disso. É natural, é próprio da luz. Se a luz chegou, as trevas vão embora. As trevas se dissipam simplesmente pela presença da luz. Mas quando a pessoa está em trevas, tudo fica oculto. Tudo fica difícil. Ele tropeça nas coisas, nos objetos, cai, se machuca, se rebenta todinho. Meus amados irmãos, é por isso que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Ou seja, a luz de Jesus, ela é ilimitável. Não é para um ambiente. Não é para um lugarzinho. A gente não precisa ficar acendendo o candelabro todos os dias. Não. A luz de Jesus continua brilhando, dissipando as trevas. E isso é maravilhoso. Isso está acontecendo no mundo árabe. Isso está acontecendo nos países reconhecidos como cortina de ferro. Isso está acontecendo no mundo inteiro, nos lugares mais tenebrosos. Quando o Evangelho chega, quando a luz de Cristo chega, toda aquela confusão é dissipada. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Sabe, a gente não, às vezes nós precisamos valorizar mais. Você que está na luz, você precisa valorizar. Olha o privilégio que você tem, você vê tudo. Tudo está às claras. Irmãos, as pessoas... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que começou a andar com Jesus só vai para o inferno se ele decidir ir para o inferno. Porque tudo está às claras. Ele, a cada dia, ele nos revela algo. Sabe, ele nos traz, sabe, a luz, aquilo que nós precisamos saber. Cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo esse texto, queridos. E quando eu leio esse texto, nós temos apenas uma conclusão. A única coisa que pode impedir a luz de Cristo de entrar no nosso coração é o próprio coração. O próprio coração. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, versículo 8. O apóstolo diz assim: portanto, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Só a dureza do coração do homem, quando o homem endurece o coração, ele consegue fazer com que essa luz não penetre dentro dele. Este homem, este ser vai andar na escuridão. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, quando fala sobre os fariseus, olha o que Jesus fala dos fariseus, queridos. Que você não seja como um desses fariseus. Jesus assim: porque o coração deste povo se endureceu. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Eles endureceram o coração. Muitos daqueles homens que estavam ali eram estudiosos da Bíblia Sagrada. Muitos daqueles homens que estavam ali e que mataram Jesus conheciam as leis, conheciam a palavra, conheciam os profetas, conheciam a respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua missão, mas preferiram endurecer o coração. E quando você endurece o coração, você impede que essa luz chegue e você continua em trevas.
É isso que Jesus está dizendo. Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim, mas segundo a dureza, é isso que Paulo diz, segundo a dureza do teu coração impenitente, coração impenitente, dissera Paulo, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Quando você endurece o seu coração, você amontoa sobre você, sabe, muitas provas de que você rejeitou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, o homem vai para o inferno não é por causa do pecado. Não é o seu pecado que vai te levar para o inferno. O que vai levar você para o inferno é a sua rejeição da luz. É quando você endurece o seu coração e você não permite a entrada da luz na sua vida. Significa que você prefere andar em trevas. Não é o pecado, mas é a rejeição do perdão. Sabe, quando você rejeita, Jesus diz assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai no último dia. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus terá todo o prazer de apresentar você ao Pai. Mas você é a única pessoa capaz de fechar as portas dos céus. Você é a única pessoa capaz de fechar o coração para que a luz de Cristo não resplandeça. É por isso que Jesus às vezes está do lado de fora da igreja. E Ele está dizendo, eu estou à porta e bato. O dono da igreja, muitas das vezes está lá fora, porque ele está batendo e as pessoas não querem abrir o coração para ele. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que coisa maravilhosa. Então essa é a primeiro ensinamento que nós aprendemos a respeito da luz. Segundo ensinamento, queridos, que nós aprendemos aqui, é a ação da luz. A ação da luz. Qual que é a ação da luz? Ela dissipa as trevas. Tem um hino do cantor cristão que eu amo, diz assim, deixa a luz do céu entrar. Cadê o povo de Deus aí? Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Então a luz, queridos, esta ação da luz. Olha João capítulo 1, versículo 5, eu anotei esse texto aqui. Afirma assim, a luz, olha só que afirmação, presta atenção. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. É impossível você andar em trevas se você tiver a luz da vida em você. Amém? É impossível. Sabe, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Lá em João capítulo 19, verso 20, olha só, o Senhor diz assim, o julgamento é este. Qual vai ser o juízo, irmãos? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. Não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem quer viver na pilantragem, quem quer viver no pecado, quem quer viver no erro, não quer vir para a luz, porque a luz vai dissipar as trevas. E você sabe. E você sabe. Tudo vai estar às claras. Você vai perceber a aproximação do adversário. Você vai perceber a aproximação daquilo que vai levar você à perdição. Você não é enganado. Sabe, você tem uma percepção clara de tudo que está acontecendo à sua volta. Você não é enganado. Você toma a decisão que lhe aprouver tomar. É você quem escolhe.
É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eles amaram mais as trevas do que a luz. É porque as trevas é boa? Não! É porque as suas obras eram mais. E a luz iria reprovar as suas obras. A luz reprova, queridos, a escuridão. A luz reprova aquilo que é próprio das trevas. O ensinamento de Jesus, querido, aprova tudo aquilo que é reto, justo, mas reprova tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que é errado. Essa revelação você vai encontrar lá no Gênesis. Lá no Gênesis. Quando o Senhor cria o homem. Quando o Senhor cria o homem, Ele fala algo tão maravilhoso, mas que pesa também sobre os ombros deste próprio homem, uma responsabilidade. Ele olha para a criação bela, ele diz: o homem é como um de nós. Ele olha, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, diz: o homem é como um de nós, discernindo entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. O homem é capaz de ter esse discernimento. Agora ele é capaz também de endurecer o seu coração e de fechar as portas e dizer: eu prefiro as trevas, porque as minhas obras são más. Se eu andar na luz, elas vão ficar conhecidas de todas as pessoas. Não é o Senhor Jesus que vai condenar. Salmo 109, verso 5, talvez seja um dos versículos mais citados pela igreja, né? Mas se você viver isso aqui, você vai desfrutar de algo tão poderoso, quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você não vai tropeçar. Você não vai ter problemas. E quando eu digo não vai ter problemas, é de identificar o que está à sua volta. Sempre lembrando que a decisão vai ser sua, de como agir diante das circunstâncias. O seu livre-arbítrio vai estar sempre presente. A escolha é sua. Este é um fato, queridos, que nós precisamos levar em consideração. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 13. Meu Deus, esse texto é tremendo. Olha só que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: mas todas estas coisas. Ele não diz 99, ele diz assim: todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. A luz mostra tudo. Se manifesta pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. E aí quando chegamos no verso 14, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Ou seja, a luz vai brilhar no seu interior. Mas você precisa despertar. Você precisa se levantar de entre os mortos. Eu prefiro caminhar com os mortos. Não tem luz. Mas eu quero andar com os vivos. Você terá a luz. Livre-arbítrio. A escolha vai ser sua. Sabe, queridos, as pessoas ficaram aterrorizadas com a presença de Jesus. E pensando como seria o seu julgamento. Jesus traz uma palavra, irmãos, tremenda. Ele diz assim: eu não vim para julgar. Vocês já têm quem julgue vocês. A minha palavra. A palavra vai julgar vocês. Já está escrito. Você já tem o código penal celestial. Ele está dizendo: você tem o código. Você pode antecipar e colocar a sua vida de acordo. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra do Senhor nos recomenda sempre. E para encerrar, queridos, falamos da natureza da luz, falamos da ação da luz, e para encerrar, queremos falar sobre a extensão dessa luz. Lembra que os rabinos acendiam as suas lâmpadas, os seus candelabros, e dançavam em volta dos candelabros. Lembra que eu falei isso?
e que davam ali um espetáculo para todos os ouvintes na festa dos tabernáculos. Pois bem, agora Jesus está mostrando que a extensão da sua luz não se limita a um lugar. Ela está disponível para o mundo todo. Para o mundo todo. João capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9, está escrito assim, que João Batista, ele veio ao mundo como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Eu acho linda essa parte do versículo, diz assim, ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. E ele a identifica lá no Jordão. Ele diz, eis, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz tira o pecado do mundo, ele está dizendo, a luz vai entrar e vai dissipar toda a treva. Entenderam? Ele traz, quer dizer, ele não era a luz, mas ele anuncia tudo a respeito da luz. E no capítulo 9, versículo 5, Jesus diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas, não permanecerá mais nas trevas, mas terá a luz de Cristo. Então, queridos, lembra que eu disse que quando nós recebemos essa luz, automaticamente nós começamos a refletir essa luz? Nós nos tornamos corresponsáveis. Isso que João começou a fazer antes da chegada da luz, nós temos que dar continuidade. Antes da luz vir, ele disse, está chegando, eu não sou a luz, mas a luz está chegando. Filipenses capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, como luz deste mundo. E olha só, ele frisa, no meio de um povo, sabe, de um povo perverso, corrupto, vocês vão resplandecer e mostrar a luz de Cristo Jesus, o Senhor. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Eles vão começar a dar glórias ao Senhor pela luz que brilha em você. É interessante isso. Se você começa a caminhar com alguém que transporta essa luz vai começar a refletir em você e de repente você também começa a brilhar. Aleluia! É algo maravilhoso, isso é algo que vai sendo transferido, né? De uma pessoa para outra. Você vai mostrando Jesus ao mundo, você vai levando Jesus para as pessoas e dissipando todas as trevas. A nossa luz, querido, é Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim, porque outrora, ele está dizendo para você, igreja, há um tempinho atrás, olha só, outrora, eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Se você é da luz, você tem que dar testemunho da luz. Você tem que refletir a luz, né? Refletir a luz de Cristo. João capítulo 3, versículo 19 a 20, mais uma vez esse texto nós já lemos, mas quero ler de novo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não tem jeito, queridos, não tem jeito. Se eu calçar aqui, cadê o Samuel?
Se eu, se eu fizer igual o Samuel, irmão, se eu calçar um sapato vermelho e outro preto, tiver tudo escuro aqui, está tudo legal. Mas se acender a luz, todo mundo diz, ah! Foi isso que nós fizemos com Samuel, né, Samuel? Samuel parou com isso, irmãos, mas ele vinha. Parou não, Samuel? Parou não. Você coloca, se eu colocar o paletó ao avesso e chegar aqui e pregar no escuro, todo mundo vai dizer, oh, que legal. Mas se acender a luz, todo mundo diz, pastor está maluco. Pastor está doido. Mas por quê? Ele veio com o paletó ao avesso. Eu resolvi vir sem camisa. Se tiver tudo escuro, vocês vão dizer, não, que pregação maravilhosa. Mas se acender a luz, todos verão. A luz vai manifestar aquilo que está errado na minha e na sua vida. Por isso, a decisão de muitos de andar nas trevas é exatamente isso. A luz vai denunciar as trevas, vai denunciar o problema. Foi só para ilustrar, viu, Samuel? Foi só para ilustrar. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A decisão é sua. Quer andar em trevas? Ou quer andar na luz? Se você quiser andar na luz, abra o seu coração e a luz vai entrar dentro de você. Vai iluminar a sua vida. Pastor, os problemas vão ser eliminados? Não, claro que não. Claro que não, os problemas vão continuar os mesmos. Só que agora a luz vai mostrar aonde eles estão. Entenderam? Você vai ver. Está tudo escuro, eu vou cair aqui. Ok? Iluminou. Eu vou tomar cuidado. Vou descer devagarinho. Sem problema. O problema saiu? Não. Mas a minha atitude muda em relação àquele problema. Quando você tem a luz de Cristo, Satanás vai parar de investir sobre você? Não. Mas ao longe você já vê que ele está vindo e você se prepara. E você não dá mole para ele. Se estiver tudo escuro, ele vai vir e vai levar tudo que você tem. Porque ele é perito nisso. E você está na escuridão. Então, quando você está na luz, você vai conhecer, você vai ver o caminho. E os obstáculos do caminho, você vai tirar de letra. Você entendeu? Que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu coração. Quero lhe convidar, se você ainda não experimentou essa luz, experimente hoje. Experimente hoje. Eu me lembro, queridos, amanhã de domingo que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Meu Deus do céu. A primeira coisa que aconteceu foi como se tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, dos meus ombros. E os meus horizontes se ampliaram. E eu comecei a ver coisas boas que estavam à minha volta, que eu não conseguia ver. Mas consegui ver também coisas ruins que estavam tão próximas de mim. E que agora eu poderia evitá-las. Eu poderia rejeitá-las. As coisas mudam. A luz vai mudar tudo. Tudo. Satanás não quer que você conheça a luz. E para encerrar, 2 Coríntios 4:4. Diz que Satanás, o Deus deste século, está trabalhando duro para impedir que a luz do Evangelho resplandeça sobre você. É isso que ele faz. Ele trabalha, porque se a luz do Evangelho chegar, você vai ser livre, liberto e abençoado. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Eu queria que todos fechassem os seus olhos. Esse momento maravilhoso, queridos. O Senhor está no nosso meio. E essa palavra, ela vem ao encontro da necessidade de cada um de nós. Mas nessa noite Deus quer que essa luz brilhe de verdade, permanentemente no seu caminho. Deixe a luz do céu entrar.
Abre bem a porta do teu coração. Não feche a porta, não endureça o seu coração. Deixa a luz do céu entrar. A igreja de olhos fechados. Eu quero dar uma oportunidade, assim como foi dada a mim essa oportunidade. Tem alguém nessa noite que ouviu esta palavra, compreendeu essa palavra e quer de fato entregar a sua vida a Jesus? A pergunta é: o que você vai fazer com a luz de Cristo hoje? Você vai reconhecer o caráter dessa luz? Você vai experimentar a ação dessa luz na sua vida? Você vai estender esta luz a outras pessoas no mundo hoje? O que vamos fazer diante desta oportunidade? Se tiver alguém, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Ou quem sabe você que já conheceu a luz, mas por algum motivo começa a caminhar em trevas. Sabe, perdeu. O Senhor quer trazer a você novamente. Sabe, restaurar você por completo, que